Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. O podcast Narrativas do Antropoceno apresenta o curso de Direito Ambiental de Guilherme José Purvin de Figueiredo. Bom dia, vamos dar início ao nosso curso de Direito Ambiental, que é baseado no meu livro Curso de Direito Ambiental. A última edição saiu pela Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, foi a 6ª edição, revista atualizada e ampliada, que saiu em 2013. E a ideia agora é retomar essa publicação, preparar uma 7ª edição, por conta principalmente de muitas alterações. O nível das aulas vai ser nível de graduação, 5º ano de graduação em Direito, um curso voltado ao espírito que norteia a própria existência do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, que é a associação que oferece o respaldo técnico para a veiculação dessas aulas na internet. Para essa primeira aula do nosso curso, eu convidei a amiga e professora Sheila Cavalcante Pitombeira, que é procuradora de Justiça do Estado de Ceará, integra os quadros do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública já há um bom tempo, e a Sheila tem sido uma grande parceira também nas gravações do podcast Narrativas do Antropoceno. Então, nós vamos começar aqui a nossa primeira aula, e é uma aula introdutória. O título dela é Meio Ambiente no Contexto dos Novos Direitos. Eu conversava com a professora Sheila a respeito do próprio título, a gente chamar de novos direitos, as constatações que acabaram surgindo na década de 60 da existência de uma série de interesses ainda não jurídicos, ou seja, interesses que não eram tutelados por uma ordem jurídica, que não podiam ser pleiteados em juízo e que vinham se mostrando de modo cada vez mais intenso na sociedade, sobretudo na sociedade norte-americana, de onde a maior parte deles surgiu. Não só a norte-americana, mas também a inglesa, enfim, mas principalmente os países do primeiro mundo constataram isso daqui, que foram o direito do consumidor, os direitos das pessoas com deficiência, direitos da mulher, direito das crianças e adolescentes, direito das pessoas idosas, a questão da igualdade racial, igualdade de gênero, a questão do direito à orientação sexual. Então, a gente pode até começar, Sheila, conversando aqui sobre por que ainda seria pertinente a gente usar o termo novos direitos, mesmo falando de algo que historicamente surgiu há quanto tempo? Há 50 anos ou até 60 anos, na década de 60. Isso daqui diz respeito, sobretudo, ao que é chamado de Revolução Cultural da década de 1960. O direito ambiental, a gente costuma dizer que a ideia da luta ecológica surge na década de 60 por conta de uma série de fatores, alguns um pouquinho anteriores, como foi o caso da poluição em Londres, a nuvem de smog, que era uma mistura de fumaça e neblina em Londres, que causou a morte de um grande número de moradores de Londres. Inclusive, esse episódio histórico está retratado na série Crown, que vocês podem acessar em streaming, mostrando mais ou menos como é que foi aquilo. Então, quem tiver interesse pode ver esse episódio. Depois a gente coloca também no rodapé do vídeo, no YouTube, o episódio exato. Foi o primeiro momento em que se constatou os efeitos
da poluição atmosférica na saúde das pessoas, em que a administração pública começou a perceber o quanto as pessoas podiam ser afetadas pela degradação do meio ambiente. Daqui foi um pouco antes, né, da década de 60. Na década de 60, nós temos a edição de um livro de uma escritora chamada Rachel Carson, chamado A Primavera Silenciosa. Isso daqui a gente vai falar depois, mais para frente. Mas esse livro aqui, só para antecipar, ele trata da questão do uso irresponsável de agrotóxicos na lavoura, que provoca, de um lado, o controle de pragas, né, de insetos, mas, por outro lado, envenena os campos e causa a morte de pássaros, de abelhas. Então, a expressão primavera silenciosa surge por conta do silêncio que vem na virada do inverno para a primavera, quando se esperava ouvir cantos de pássaros, não se ouve nada. Então, nessa década de 60, é que surgem diversos novos direitos sobre os quais a gente vai falar. Agora, já antecipo que as questões ambientais, elas não surgem na década de 60. É lógico que existe uma construção que vem de longa data. Para alguns teóricos, a gente pode encontrar referências à legislação de caráter ambiental até mesmo na Grécia Antiga, ou em Roma, leis versando sobre controle de odores nas cidades, sobre venenos que deveriam ser evitados na fabricação de vidro e copos, etc. Então, isso daqui poderia ser uma proto-história do direito ambiental. Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação ambiental que já surge na década de 30, sobretudo dentro do governo de Getúlio Vargas, como o primeiro Código Florestal, a Lei de Minas, a Lei de Tombamento Cultural. Enfim, na década de 60, surge, então, essa grande leva de direitos sobre os quais a gente vai falar, e eu gostaria que a professora Sheila comentasse um pouquinho por que a gente ainda chama esses direitos humanos, dessas minorias, dos grupos vulneráveis e do meio ambiente, do direito do consumidor, de novos direitos. Obrigada, Guilherme. Eu acho que essa questão ela pode ser analisada e percebida, discutida sobre alguns aspectos. O primeiro deles seria, vamos dizer assim, nós ainda estamos acostumados com a ordem tradicional dos velhos direitos, ou dos direitos tradicionais, né? Direito penal, direito civil, direito administrativo, direito do trabalho. E tudo que nos surge sempre é o novo, direito dos novos crimes cibernéticos. São coisas que saem do usual, daquilo que tradicionalmente estava bem assentado para a comunidade jurídica. Acho que esse é um contexto. O outro contexto é que a abordagem desse novo, o novo em relação ao enquadramento do comportamento do homem em relação à natureza, ao comportamento do homem em cordialidade, em alteridade com outra pessoa, seja ela independente de credo, orientação sexual, cor. Então, essas questões, em razão do contexto que nós vivemos, sobretudo em um sistema capitalista de aquisição e de domínio a partir de toda essa aquisição, esses direitos eles sempre são novos porque eles são tão singulares, eles são tão humanos que as pessoas não conseguem perceber a importância deles, porque a cada momento se observa a necessidade de você reconhecer e atentar para esses direitos. Então, vejo, nesse contexto de evolução que o professor Guilherme falou, nós temos, bom, no Brasil, por exemplo, se nós formos olhar desde as ordenações afoncinas, manuelinas, existem regras lá sobre as questões ambientais, né? Existia o crime, uma delas era um assinte real, você tirar ou derrubar uma árvore que desse frutos, era como se fosse era uma injúria real, é uma ofensa pessoal ao rei, né? Mas isso era ao rei, o dominador, o dono de tudo, toda a coroa, não uma regra coletiva que faz bem a todos, que diz respeito a todo mundo. Então, eles ainda são novos direitos, eu acho que pela abrangência da coletividade nessa perspectiva humana e planetária, né? Porque nós ainda temos uma dificuldade de incorporar essas questões como elas sendo questões comezinhas. É muito difícil vivenciar o reconhecimento do direito do outro, o direito do morador em situação de rua, do direito da pessoa
deficiente, né? A pessoa com orientação sexual distinta, o direito de uma abelha, né? O direito da formiga, do rio, né? Da vegetação das margens dos rios. Então, nós não reconhecemos nada disso como direito. Então, eu considero que esse conjunto ele ainda é novo porque nós ainda não descobrimos, né? E é uma construção coletiva, não só dos juristas, mas de toda a sociedade. Acho que o novo também vem daí, despertar todo mundo para perceber esse direito. Bom, o primeiro direito que a gente pode lembrar aqui, que surge na década de 60, no mesmo contexto em que surgiu o direito ambiental, é o direito do consumidor. A ideia de direitos de consumidor surge nos Estados Unidos no século XIX, juntamente com o movimento sindical. No começo, né, na formação, né, da ideia de reivindicação desses direitos do consumidor, tanto a figura do cidadão enquanto consumidor de um produto, comprador de uma mercadoria, como a dele trabalhador, estavam mais ou menos conjugadas numa coisa só. É só no ano de 1891, quando é criada a Liga dos Consumidores em Nova York, que o movimento trabalhista acaba indo para um lado e o movimento chamado consumerista, né, do termo consumers em inglês, vai para outro. Agora, nesse período de 1890 até 1960, a coisa fica mais ou menos no mesmo compasso. A gente poderia ilustrar com uma série de exemplos de lesão a direitos do consumidor pela publicidade enganosa. A publicidade enganosa que era muito comum antes do Código do Consumidor aqui no Brasil entrar em vigor, né? Em 1990, 11 de setembro de 1990. Você encontrava na televisão anúncios francamente enganosos, extensos. Esse tipo de prática era bastante comum em todo o mundo até o início da década de 60. Em 1962, 15 de maio de 62, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele faz um discurso que se torna um discurso histórico, no qual ele afirma os direitos do consumidor, a informação sobre um produto, a segurança do consumidor, ou seja, pela primeira vez é dito por uma figura pública, né, a maior autoridade pública dos Estados Unidos, apontando a existência de um papel específico do cidadão. Ele não está falando do cidadão norte-americano genericamente considerado, mas o cidadão enquanto participante da sociedade de consumo, o cidadão que consome um produto dentro de uma sociedade capitalista, né, o capitalismo por excelência, que é o que caracteriza os Estados Unidos, como uma pessoa que tem direito a um produto seguro, tem direito a receber informações corretas daquele produto, não ser enganado pela publicidade. Outro seriado também bastante interessante, que pode servir para a gente ter uma ideia da situação que existia, é o Mad Men, que acho que tem tanto na Amazon como na Netflix. A série Mad Men conta a história dos publicitários nos Estados Unidos, como eles trabalhavam com a psicologia, com técnicas de persuasão, sempre chegando no limite do engano, para fazer com que a pessoa consumisse um produto. Por exemplo, como fazer para consumir um cigarro sem se preocupar com problemas de saúde. Então, ia sempre até aquele limite. O primeiro episódio do Mad Men é bem emblemático. O personagem lá principal do seriado trabalha para aquela marca de cigarro Lucky Strike e ele tenta encontrar um slogan para vender o produto. E ele não pode falar que o produto é saudável, porque não é saudável, né? O setor médico, né, nos Estados Unidos começava a apontar já na década de 60 que o produto causava câncer, causava efizema, causava várias doenças. Hoje, a gente vê na publicidade, por exemplo, de um produto alimentício, aparece a mensagem: não contém glúten, como qualquer outro produto à base de farinha de arroz. Estou dando um exemplo, nem sei se farinha de arroz tem glúten ou não. Ou não contém lactose, como todos os produtos.
é preciso fazer constar. Não dá para mais colocar essa meia verdade. Você não está mentindo, mas também você está induzindo a pessoa em erro, porque não é diferencial nenhum. Isso daqui surge na década de 60, como eu disse, com John Kennedy, e no Brasil a coisa evolui gradativamente, principalmente a partir da experiência no estado de São Paulo, quando é criado em 1978 o PROCON, né? Então, é um serviço de proteção ao consumidor. Depois, em 1988, nós temos o artigo 170, inciso 5º da Constituição, que trata da ordem econômica, princípios da ordem econômica, elegendo expressamente a defesa do consumidor como um princípio geral da atividade econômica. Depois, lá no ato das disposições transitórias, artigo 48, é fixado um prazo de 120 dias para a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. Daqui vai acontecer, como eu falei agora há pouco, em 1990, no governo do Fernando Collor de Mello, né, esse período em que Collor esteve na presidência da República, foi um período particularmente pródigo na edição de importantes diplomas voltados à defesa do que a gente chama aqui, a gente vai falar numa próxima aula, né? De interesses difusos, não pelo mérito do presidente, mas por determinação constitucional, né? Eram fixados prazos para elaboração e aprovação de leis voltadas à defesa de determinados valores desses novos direitos, e um deles foi o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código do Consumidor tem dispositivos como o artigo 4º, falando da Política Nacional de Relações de Consumo, uma série de direitos básicos do consumidor, que estão lá no artigo 8º, artigo 11º, como direito à informação correta, artigo 5º, artigo 6º. Então, esses primeiros dispositivos tratam dos direitos básicos do consumidor. Nós temos, depois, mais à frente, artigos 12 a 17, falando sobre a responsabilidade pelo fato do produto do serviço, 18 a 25, responsabilidade por vício do produto do serviço. Aliás, esses temas que estão no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver depois, bem mais para frente, aqui ao longo do nosso curso, que eles têm uma ligação muito grande com o direito ambiental, na medida em que nós, como consumidores, podemos ser vítimas de problemas ambientais trazidos pelo consumo de produtos. Por exemplo, a gente pode falar de poluição medicamentosa, né, que é um tipo de poluição pouco comentada, principalmente porque hoje em dia nós temos um lobby muito forte da indústria farmacêutica, mas o consumo excessivo e desregrado, não responsável de um número muito grande de remédios pode causar uma série de problemas, intoxicações e doenças, da mesma forma que o uso de produtos de limpeza. A gente vê pessoal que trabalha na limpeza doméstica ficando com doenças de pele, doenças nos pulmões, e quando não, alergias graves, que são tipos de danos ambientais. Quando a gente for falar sobre aspectos de meio ambiente, a gente vai ver que existe meio ambiente do trabalho, meio ambiente urbano, meio ambiente rural, e a gente pode subdividir isso daqui em ambiente doméstico, meio ambiente hospitalar. Então, todos esses aspectos do meio ambiente, eles são importantes para o nosso estudo, e quando a gente fala do meio ambiente doméstico, o direito do consumidor tem muito para falar para a gente. Por isso também, Guilherme, estava pensando, a gente sempre vai falar nesses novos direitos, porque a gente tem a garantia do direito do consumidor, mas sempre o direito do consumidor, ele é por lado, né? Direto ou indiretamente. Quem de nós hoje não compra, não faz compra casada, por exemplo, com serviço de internet, telefonia e televisão? A gente não tem opção. Você vai comprar um serviço, ele por um determinado preço, ele vai ficar mais razoável se você incluir outros serviços. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, essa venda casada, ou seja, você ser obrigado a comprar um produto e já levar outro, comprar os dois como se um fosse um brinde do outro, quando na verdade não são, né? Isso não deveria acontecer. Assim, embora se tenha facilidade, né, de reclamar e você não ser hostilizado, não ser agredido, não ter a sua dignidade ofendida, porque você vai ter uma reclamação numa relação de consumo, mas ainda assim nós temos grandes dificuldades, sobretudo em pessoas com pouco esclarecimento de educação e de informação nesse sentido. Então, ainda hoje, né, você consegue perceber e verificar essas ofensas
ao direito do consumidor e também como uma necessidade de vermos esse aprimoramento em relação à temática ambiental. Como esses produtos são extraídos, em produtos que você devolve a embalagem, como se dá essa logística reversa, ou seja, como a embalagem de uma garrafa de água que você compra, uma caixa de leite, uma lata de qualquer produto, como essas embalagens elas retornam nesse processo ambiental. Isso também está relacionado com o consumo e a gente pouco atenta para isso. Bom, vamos então agora para um outro tópico que a gente denominou no livro Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis, como as mulheres vítimas de violência, de discriminação no trabalho, de assédio em todos os ambientes, as pessoas idosas, as crianças e adolescentes, principalmente pobres, né? Principalmente os que não têm condições de permanecer em tempo integral estudando, as chamadas minorias, e aí a gente ressalta que quando a gente fala aqui em minoria, a gente não está falando de minoria numérica, mas a gente está, sobretudo, destacando a condição de minoria no poder, né, na tomada de decisão, ou seja, minorias nos centros de decisão do poder, no poder legislativo, executivo, judiciário, como é o caso dos afrodescendentes, dos povos originários, indígenas. Então, a gente tem uma série de grupos sociais que passaram na década de 60, né, naquele contexto dos, entre aspas, novos direitos, a ser contemplados por uma legislação protetiva. Eu faço aqui abro um parêntese para falar de uma questão de terminologia, que a gente vai ter sempre esse problema pela frente, e eu coloquei numa nota de rodapé na 6ª edição, nota número 6, que eu pretendo até abrir como um tópico devido à relevância. Quando a gente está tratando desses grupos, a gente precisa sempre se atualizar para adotar a terminologia mais adequada para indicar quais são esses segmentos vulneráveis. Por exemplo, como devo denominar uma pessoa com deficiência? Hoje a gente usa esse termo, pessoa com deficiência, existe até a sigla PCD, pessoa com deficiência, porque é a terminologia que foi adotada pela Organização das Nações Unidas, numa convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, que está em vigor no Brasil, pelo Decreto Legislativo 186 de 2008, mas, à época da Constituição Federal, não se usava direito da pessoa com deficiência, se usava direitos da pessoa portadora de deficiência. Então, vocês vão encontrar na Constituição de 88, uma redação de 5 de outubro de 88, a expressão pessoa portadora de deficiência, que já era uma nova denominação proposta pelos movimentos de defesa desses grupos vulneráveis, porque até então se usava outros termos, por exemplo, deficiente físico, deficiente mental. Antes disso, se usava aleijados, enfim, todos os termos que, com o tempo, foram considerados pejorativos, preconceituosos, agressivos. Eu dou um outro exemplo aqui: negros ou afrodescendentes. Tem uma questão interessante, eu me lembro de uma entrevista que o Mike Tyson estava dando aqui no Brasil, e o repórter pergunta em português, ele usa na época a palavra negro, que no Brasil era a palavra politicamente correta utilizada para se dirigir a uma pessoa, a um afrodescendente. Só que, ao ouvir aquela palavra, ele fez a tradução diretamente para o inglês. Negro, daí ele lembra de negro, que é extremamente pejorativo nos Estados Unidos, na língua inglesa. E ele dizia, I'm black, né? Ou seja, eu sou, tradução literal para o português, preto. E no Brasil, o preto, a palavra preto, é que era pejorativa. E na Constituição de 88 se falava afro-brasileiro. E hoje se usa afrodescendente, né? Os afrodescendentes. Pode ser que daqui a alguns anos sejam utilizadas outras denominações, não se sabe. Então, a gente está sempre se mantendo atualizado para evitar saia justa, né? Evitar uma discussão estéril, porque a gente está tratando do fundo do próprio direito tutelar, da defesa desses segmentos, e não tratando de questões estritamente linguísticas.
No curso de Direito Ambiental, aqui na sexta edição, por exemplo, eu usava, que era de 2013, a expressão índios, os índios brasileiros, que é o que está na Constituição. E agora, principalmente de uns 2, 3 anos para cá, que eu tenho tido uma aproximação muito grande com povos indígenas, povos originários, eu acabei sabendo, coisa que eu não sabia na época, que eles não têm aceitado esse termo, né? Eles querem que seja usado povos originários ou que sejam descritas a etnia deles. Então, o que o Kaká Verá é? Ele é um Guarani, o Davi Copenau é um Yanomami. É como a gente falar que nós latinos, e o brasileiro fala, não, como latino? Eu sou brasileiro. Ele vai querer se distinguir dos demais latino-americanos, né? Porque latinos vão ser todos. Até uma parte do Canadá é formada por latinos, os canadenses de origem francesa. Nos Estados Unidos, o pessoal de St. Louis também tem origem latina e são totalmente norte-americanos. Então, é toda do México para baixo, com exceção de Suriname e Guiana Inglesa, são praticamente todos, e algumas colônias britânicas, são todos latinos. França é latina, Itália é latina, Romênia é latina. Então, os povos originários não aceitam atualmente a denominação índio. Então, a gente tem essa questão aqui. De fato, a linguagem ela vai trazer a inclusão, você sabendo, ela é um acolhimento, né? Você deixar de usar determinadas palavras. Mas é importante também refletir sobre a situação em que ainda, né, ainda permanece. Não adianta também, ou adianta um pouco, mas fica pouco eficiente no sentido prático, falar uma pessoa com deficiência, mas considerá-la, vamos dizer, um defeituoso, afastado não sistema, integrar a né? sociedade, Não exatamente. integrar, né? E as duas expressões, elas chamam atenção sobre isso. Sabe, foi o que eu achei interessante, Guilherme. Ela te desperta, ela te incomoda. Você vê as duas expressões nesse sentido, minoria e vulnerável. Uma outra questão importante diz respeito às chamadas ações afirmativas. Esses grupos que não estão em igualdade de condições, eles não começam com a mesma igualdade de oportunidades. O Estado procura corrigir essa desigualdade, criando uma espécie de desigualdade que, na verdade, procura compensar aquela desigualdade material, né? Então, cria uma desigualdade formal em benefício da pessoa que já está numa situação de desigualdade, de inferioridade por conta de sua condição. Então, é o que nós temos, por exemplo, as cotas raciais, chamadas cota PTI, pretos, pardos e índios. E aqui eu estou usando essa terminologia. A palavra preto, que era considerada preconceituosa, ela está dentro desse triozinho aqui. Tanto pretos como índios não se utilizaria o termo. Enfim, é uma questão complicada. Eu adoto uma posição assim mais cômoda. Como a professora Sheila, minha preocupação é com a efetivação do direito. Como disse a Sheila, não adianta você chamar uma pessoa, tal pessoa é cadeirante, portador de deficiência, e não oferecer, por exemplo, acesso arquitetônico adequado a uma pessoa. Rampa, né? Uma rampa, uma porta que não seja giratória num banco, etc. Enfim, eu acho que o mais importante é isso. Como é que eu escapo do risco de utilizar um termo que não seja adequado? Como disse um colega aí um dia desse daí, que eu escrevi opção sexual e não orientação sexual. Falei, desculpem, vou usar a terminologia correta. Eu consulto os grupos de representantes daquele segmento. Qual é a terminologia que o movimento afro, né, que os grupos de defesa dos afrodescendentes preferem utilizar? Eu vou lá e utilizo aquele lá. LGBTQIA. Eu vou lá e vou utilizar. Daqui vai ser uma alteraçãozinha que eu vou fazer na 7ª edição do livro, em que eu usava, na época eu falava assim, os homossexuais, defesa do afrodescendente, do índio, da mulher, dos homossexuais, das pessoas com deficiência. Eu vou ter que atualizar. Daqui de 2013 para 2021, os movimentos avançaram na defesa dos seus direitos. Eu não vou usar, por exemplo, mais o termo índio.
né? Eu vou usar povos originários ou as nações, diversas nações indígenas, que são mais de 300, né? Não vou falar homossexuais, porque é um termo que não abrange todo esse universo de pessoas em situação de inferioridade no comando dos destinos do país, da legislação, da administração da justiça e do poder executivo. Vou modificar isso daqui, sempre indo em busca do que esses segmentos pleiteiam que seja utilizado. Eu não vou usar mais pessoa portadora de deficiência, que foi um livro que eu coordenei em 98 pela editora Max Limonadi, Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Eu hoje não teria mais essa denominação. Bom, a Constituição de 88 não foi uma Constituição, pelo menos sob a perspectiva dos valores culturais, né, da sua pauta cultural, ela ficou bem longe daquele ranço do conservadorismo, do reacionarismo, que retornou com toda a força a partir de 2016 no Brasil, né? Negando uma série de conquistas que a gente pensava que já estavam, enfim, que eram conquistas que não se iria retroceder. A gente vê que aquela ideia de direitos sociais políticos adquiridos é muito relativa. Inclusive, quando a gente for falar sobre os princípios do direito ambiental, a gente fala sobre o princípio da vedação de retrocesso. É um tipo de ideia que tem que trazer subjacente uma militância, uma presença constante da sociedade na defesa de seus direitos, porque senão o retrocesso vai ser inevitável. Então, a Constituição de 88 trouxe toda essa pauta de defesa desses segmentos, né? Desses segmentos vulneráveis, dessas minorias. Não é uma pauta socialista, que daqui não está envolvendo questão de meios de produção, não está envolvendo estatização das fábricas, estatização das fazendas, pelo contrário, é uma Constituição sob o prisma econômico liberal, mas na questão de costumes é uma Constituição bastante evoluída. Hoje em dia, ela é muito mais evoluída do que foi em 88. É isso daqui que é, ao mesmo tempo, surpreendente e triste constatar, que hoje a defesa da Constituição Federal parece que se tornou uma pauta revolucionária da perspectiva cultural, humanística, que nós temos que dizer, afirmar a ciência como um valor, como um norte para a tomada de decisões em políticas de saúde, por exemplo, principalmente saúde, o direito a um Estado laico, o direito à igualdade de gênero para a mulher, para que não haja discriminação no ambiente de trabalho, para que não haja violência contra a mulher. Enfim, todos esses valores que estão na Constituição de 88, de 5 de outubro de 88, ou seja, 33 anos, hoje eles são de extrema atualidade. Eles são um alicerce firme que a gente precisa defender com toda a nossa força para evitar um retrocesso, uma barbárie civilizatória. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, ela estabelece uma série de regras, como o inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ou no âmbito das relações de trabalho, o artigo 7º, inciso 30, que proíbe a diferença de salários, exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, ou o inciso 31 do mesmo artigo 7º, que proíbe qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Então, todos esses dispositivos da Constituição apontando para a igualdade de todos, vedando a discriminação, como, aliás, já estava na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que seu artigo 1º diz que os homens nascem e permanecem iguais em direitos. Na verdade, os homens e as mulheres, óbvio. Com relação aos avanços na luta contra a desigualdade de gênero, o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, diz que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Há umas semanas surgiu um debate que eu achei bastante interessante, num grupo do IBAP, tratando de exigências dos planos de saúde para que a utilização de DIU, dispositivo intrauterino, pela mulher, só poderia ser feita mediante autorização do homem. E aí surgiu um debate, né? Nós consideramos um absurdo, né? Um retrocesso, um desrespeito à Constituição Federal, ao Código Civil.
E aí um colega lembrou que os planos de saúde também exigiam a autorização da mulher para que o homem realizasse a vasectomia. Aí eu vim em defesa, no caso dos homens, da igualdade de gênero, tanto achando um absurdo que a mulher dependa de autorização do homem, do marido ou do companheiro para a implantação do DIU, como do homem precisar de autorização da mulher para a vasectomia. Eu não sei o que a Sheila acha dessa questão aqui, não me lembro se você chegou a comentar alguma coisa, mas deu um debate bem interessante a esse respeito. No equilíbrio aí, né, estão todos com razão. Eu acho que faz parte da evolução desses direitos é exatamente a autonomia e a liberdade, tanto do homem como da mulher, de decidirem, né, sobre o seu corpo. Agora, acho que a obrigatoriedade, a sujeição, né, a condição para o consentimento do companheiro, ela vem como uma determinação, né, legal e positiva para que o companheiro, no caso o homem ou a mulher, se manifeste sobre isso em razão do desejo do objeto comum da convivência marital, que efetivamente uma decisão dessa afetaria aos planos de constituir, ter mais filhos e tal. Acho que, primeiro, o direito é tanto do homem, ele que decide, como da mulher, ela que decide. Mas é evidente que numa relação madura, né, ninguém vai poder decidir, ninguém deve decidir. Eles que decidem. Então, por que que o plano de saúde, por que que a Agência Nacional de Saúde, por que que o Ministério Público, por que que a Justiça é que vai decidir? Essa decisão é uma decisão individual, é de cada pessoa. Se alguém convive com outra pessoa e aí não existe já um entendimento nessa relação amistosa, de amizade conjugal, sobre se quer ou não quer ter filhos, isso já não fica definido, então é um problema desse universo, desse casal. Acho que nenhuma agência deveria se colocar, nem regras nesse sentido. Se houver violência doméstica, aí a história muda de conversa. Por isso que esses direitos eles vão ser sempre novos em razão dessas questões. Quer dizer, os planos, o que parece ser, na perspectiva aí do consumidor, os planos não querem ter esse custo e aí criam um embaraço que poderá minimizar o custo ou não. Outro segmento da sociedade que a gente pode relacionar aqui são os grupos considerados vulneráveis em razão da idade. E aí nós temos aquela ideia que até tem na música do Caetano Veloso, a música Podres Poderes, em que o Caetano fala do adulto, o branco adulto, que é quem tem o poder, quem manda na sociedade. E aqui a gente pode falar das duas extremidades. De um lado, as crianças e de outro, as pessoas idosas, como segmentos que acabam se tornando vulneráveis em razão de uma série de questões. No Brasil, nós temos já bastante antigo, né, o primeiro código, chamado Código de Menores, que era a terminologia que se usava, menor de idade, né? As pessoas falavam, a pessoa é de menor, que é de 1927. Depois, em 1964, foi criada a Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor. Em 79, nós tivemos um novo Código de Menores, a Lei 6697 de 79, que depois foram revogadas pela Lei 8.069 de 90, ou seja, também da época do Fernando Collor, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu um novo patamar na defesa desses direitos e hoje a gente vê com muita tristeza que, por conta, sobretudo, da injustiça socioeconômica, da desigualdade social, tudo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente acaba valendo só para filho da classe média, média alta. Os direitos e as punições, as restrições, tudo que tem um caráter punitivo vai para as crianças pobres. A Convenção Internacional de Direitos da Criança, de 89, fixou em 18 anos o limiar entre infância, daí a gente pode colocar infância e adolescência, né, e a maturidade.
E aí vem toda aquela discussão, mas por que 18 anos? Então, um jovem de 17 anos comete um crime contra a vida e não vai para a prisão? Então, aquela mentalidade punitiva, né? Mas 17 anos, mas então por que não de 16? Daí chega a 16, por que não de 15, 14, 13, 12? Se vai reduzindo até o absurdo, porque realmente ou você fixa um critério único que vale para toda a sociedade ou não. Até se a gente for, por exemplo, conversar com povos originários, onde não existe essa ideia de adolescente, eles vão ter um outro universo, uma outra discussão, mas a gente precisa ver que na sociedade capitalista, nessa sociedade integrada, globalizada, daqui é um número que a ONU, que os estudiosos, psicólogos, médicos e todo mundo que atua na área chegou, né, os pedagogos chegaram como um ponto de consenso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, ele estabelece os direitos fundamentais da criança e do adolescente no artigo 3º, sem prejuízo da proteção integral de que trata todo o texto do Estatuto. E o objetivo é permitir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Isso daqui que é o que importa quando a gente está falando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na próxima aula, que a gente vai ter a participação do professor José Nuzzi Neto, que a gente vai tratar da transindividualidade, dos novos direitos, a gente vai falar também um pouco sobre essas leis que a gente está tratando aqui, porque todas elas têm a previsão de um tipo especial de ação, que é a ação civil pública, que é a principal indicação no campo do direito processual civil da similaridade desses direitos que a gente está falando, desses novos direitos similares ao direito ao meio ambiente. No outro extremo, aqui voltando para os grupos vulneráveis em razão de idade, o outro extremo estão os idosos. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo o direito à vida. Então, existe uma série de direitos assegurados pela Constituição Federal, como tais entendidos os maiores de 65 anos. Em 2003, nós tivemos a edição do Estatuto do Idoso, Lei 10.741, que, da mesma forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente, declara que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, ou seja, exatamente o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho bem pertinente esses dois extremos, porque, de fato, sobretudo no contexto, né, da sociedade produtiva, dos interesses do capital, quem não produz ou quem não pode, quem não tem autonomia de consumo, no caso, a criança ela é um objeto de desejo que ela pode instigar o adulto a consumir. Então, nesse contexto, ela vai ter um espaço. Mas se ela for uma criança cujos pais não têm um recurso ou órfão, e essa preocupação, ela agora, nesse período da pandemia, né, quantas crianças ficaram órfãs de pais ou mães, ou de pais e mães? A gente pensa que isso aqui está tudo superado, né? Quantos idosos faziam a provisão de alguns descendentes, ou de todos eles, e que o falecimento viabilizou isso aí? O idoso, bem ou mal, ele conseguiu um outro espaço quando ele tem esse prestígio do reconhecimento do seu trabalho e uma aposentadoria. Então, ele voltou para a sociedade não como uma pessoa, um sênior, né, que aprende com a vida e que pode transmitir essas informações e esses ensinamentos, mas como uma pessoa que continua no sistema, no mercado de compra e de participação. E acho que o Estatuto ele viabiliza essa transição de você colocar o idoso como um gastador, um consumidor, mas também como um agente de todo esse processo, né? Considero essas duas leis assim fenomenais no contexto da gente completar essa abordagem social na família e para a sociedade. Quando eu era criança, os idosos eles eram muito respeitados, né?
eles eram muito acreditados. Você ouvia, prestava atenção naquilo que eles tinham a dizer. Hoje, esse aprendizado em razão do tecnológico, ele não interessa, né? Mas os tempos estão justamente mostrando, né, os tempos pandêmicos, como isso interessa. Então, a gente precisa muito aprender com todos eles, tanto com os idosos como com as crianças, e acho que tem tudo a ver com o direito ambiental. Bom, a gente já falou, né, um pouco aqui sobre direitos de gênero e orientação sexual. Só destacar aqui que o debate sobre direitos da mulher também tem origem nos Estados Unidos. A gente tem esses novos direitos, como eu disse no começo, eles são quase todos transplantados das conquistas nos Estados Unidos. Então, por isso que é uma pauta realmente liberal de costumes, né? Que em 8 de março de 1857, né, o dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, poderia ser, aliás, o Dia Internacional das Trabalhadoras ou do Trabalho. Nessa ocasião, em 1857, houve uma tragédia, 129 operárias do setor têxtil em Nova York, que estavam reivindicando redução de jornada de trabalho para 10 horas e o direito à licença maternidade, morreram num incêndio provocado pelas forças policiais que reprimiam na greve. Então, é um episódio extremamente trágico, triste, que diz respeito à luta das mulheres pela igualdade, pela dignidade e, por extensão, direito de todas as pessoas, de todos os trabalhadores, né? Trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos uma legislação, nós temos convenções internacionais sobre eliminação de formas de discriminação contra a mulher. Nós temos uma lei importantíssima, a Lei 11.340, que trata dos direitos da mulher, né? Lei Maria da Penha, e nós temos também os direitos do segmento LGBTQIA, lésbicas, gays, bissexuais, e até a previsão de crime de homofobia. O Supremo Tribunal Federal assegura o direito à união das pessoas do mesmo sexo e o uso do nome social. Então, isso daqui são conquistas que se deram, sobretudo, por uma interpretação da Constituição feita pelo Supremo Tribunal Federal. Nós também já falamos que dos direitos da pessoa com deficiência, só lembro aqui que a mais importante lei ordinária federal sobre direitos da pessoa com deficiência é a Lei 7853, de 89. Nós temos a previsão, inclusive, de percentual de vagas para pessoa com deficiência na Lei 8.213, de 91, que é uma lei previdenciária, que, em seu artigo 93, estabelece a obrigação do empregador de reservar um percentual de 2% para estabelecimentos com até 200 empregados, 3% com estabelecimentos até 500 empregados, 4% com 1.000 empregados e 5% com mais de 1.001 empregados. Isso daqui está muito longe de ser atendido, mas é uma luta que vem sendo desenvolvida, sobretudo pelos ministérios públicos estaduais e com a participação, naturalmente, das associações, né, de defesa E o desses Ministério direitos. Público do Trabalho, Sim, ele é muito atuante. sem dúvida. Ministério Público do Trabalho. Falei Ministério Público Estadual, que também tem participação, mas, sobretudo, Ministério Público do Trabalho. Obrigado pela correção, Sheila. Falamos também dos direitos das minorias, né? Quando a gente falou da terminologia, o artigo 4º, inciso 8º da Constituição Federal, dispõe que, em suas relações internacionais, o Brasil é regido pelo princípio do repúdio ao racismo. E por racismo a gente tem que entender todas as formas de racismo, não só o racismo contra os afrodescendentes, como também os povos originários e também aos nossos irmãos latino-americanos. A Constituição é clara, eu acho que isso daqui tem que ficar muito bem assentado. Toda forma de intolerância, toda forma de racismo, de discriminação étnica, racial, religiosa, deve ser repudiada e é repudiada pela Constituição de 88. A gente vê, por exemplo, peruanos, bolivianos e paraguaios aqui na cidade de São Paulo, vítimas de trabalho escravo, aqui na cidade de São Paulo, principalmente em pequenas oficinas de costura, aqui na região do Pari, Bom Retiro. Enfim, são povos latino-americanos.
vítimas de discriminação e reduzidos à condição análoga de escravo. E, por último, concluindo aqui nosso primeiro dia de aula, os direitos da humanidade à informação, à cultura, ao desenvolvimento e ao meio ambiente. E aqui entra a questão ambiental, entra essa perspectiva dos direitos humanos de terceira geração ou direitos de solidariedade e os direitos até chamados de quarta geração por alguns. Outras pessoas não gostam de usar essa terminologia de primeira, segunda, terceira geração. E aí eu lembro que não é um critério de classificatório primeira geração ser mais importante que segunda, e sim são épocas, né? De épocas que vão surgindo, em parte relacionados à própria, né? ao trinômio, né? da Revolução Francesa, então seriam direitos de solidariedade, o direito ao meio ambiente, que a gente vai tratar ao longo do nosso curso, ele tem uma ligação estreitíssima com o direito ao desenvolvimento. Isso daqui vai dar muito pano para manga quando a gente for avançar e, inclusive, discutir os limites do chamado desenvolvimento sustentável, né? São direitos que, como a gente tentou dizer aqui desde o começo da aula, que surgem na década de 60 e o direito ambiental surge nesse contexto, junto com o direito da mulher, direito da criança e adolescente, direito da pessoa com deficiência, da pessoa idosa. Todos esses direitos surgem nos anos 60 e eles têm uma característica, que é o que a gente vai tratar na próxima aula, que a gente vai falar sobre a transindividualidade dos novos direitos, são os interesses difusos e coletivos. Então, conduzindo para a conclusão, eu fiquei de passar aqui as informações, sugestão de textos complementares e de vídeos. Eu mencionei aqui um episódio da série The Crown. O título do episódio é The Great Smog, ou Act of God. É o 4º episódio da primeira temporada, que descreve aquele momento histórico que foi a cidade de Londres ficar totalmente sufocada por uma nuvem de poluição atmosférica e a incapacidade das autoridades administrativas de entenderem o que está acontecendo e de tratarem daquele evento de forma rigorosa. Vale a pena, inclusive em termos de ecocrítica literária, a gente pensar nessa questão aqui, que é a incompetência das administrações ao longo da história no trato imediato da saúde pública, principalmente em razão das pressões econômicas. Existe um livro que eu pretendo falar no futuro aqui durante o curso, que é uma peça de teatro de Henrik Ibsen chamado O Inimigo do Povo, que trata dessa questão aqui, que uma pessoa que descobre a contaminação das águas pela atividade de um curtume numa estância balneária. Então, da mesma forma, The Crown, o 4º episódio da primeira temporada, trata disso, e a gente tem agora esse governo que é uma tragédia de proporções catastróficas, e nunca pensamos aqui que fosse acontecer no Brasil, começando a caminhar para 600 mil mortos por conta de um presidente da República que prefere continuar, inclusive, negando a ciência, negando o uso de máscara. E o outro episódio que eu citei também foi o primeiro episódio da série Mad Men. É muito interessante para a gente ver a relação entre saúde e direito do consumidor e, por extensão, também direito ambiental, né, quando a gente fala de saúde. Então, muito obrigado, gente. E a próxima semana a gente se encontra. Muito obrigado, Sheila. Um beijo de São Paulo para Fortaleza. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Turfin, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.